Quando a gente observa essa relação entre saúde e evolução, precisamos olhar isso com um olhar espírita. Quer dizer, quando alguém fala o conceito saúde, precisa ser muito mais do que a ausência de doença. E quando se fala em evolução, nós estamos falando de evolução do espírito imortal que somos, todos nós, criaturas, filhos de Deus, em evolução nos planetas, na Terra, em todos os lugares. Então, quando alguém está padecendo uma doença, por exemplo, câncer, o doente está na melhor fase de seu progresso perante a sua consciência. Porque desde quando houve a corrupção da lei, a lei de Deus, desde quando houve, a pior fase já passou. Nós ficamos preocupados, angustiados, doença, mas olha só, lesou, arrependeu-se, expiou, entrou na reparação, beleza, beleza. Esse é o olhar espírita, né? Allan Kardec, lá naquele Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, no capítulo 7º, no item 16, ele nos traz esse conceito, que é um conceito espírita. Olha só que interessante: arrependimento, expiação e reparação. São as três condições necessárias para apagar o traço da falta e as suas consequências. Não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil, disse Jesus. Então, esse tema é muito bem escolhido pela coordenação, a relação entre saúde e evolução, é um tema espírita, um tema que a gente fala numa reflexão madura, para quem tem a coragem de ser espírita e olhar a realidade pela ótica, pelo ponto de vista espírita. Então, consciência e coragem diante dos infortúnios que são inerentes à saúde e decorrentes também do degrau evolutivo onde a pessoa estacionou no passado, naquele passado de ignorância. Então, tudo isso vai depender muito de que degrau nós estamos, mas o olhar espírita, mesmo que a pessoa esteja padecendo agora, um filho com problema, um pai, uma mãe, ou consigo mesmo, uma doença grave, é importante que doença precisa ser compreendida assim: doença é sintoma de nossa inadaptação às leis divinas. E quem disse isso? Chico Xavier. Lá na Sombra do Abacateiro, lembra desse livrinho maravilhoso? Então, é adaptação às leis divinas. Então, é quase que uma denúncia do corpo, avisando, ó, há um santuário de manifestações no corpo do processo psíquico, processo mental, o processo em que nós estamos envolvidos na relação. Então, a gente passou na nossa evolução por um período de muita ignorância de tudo isso. Agora, nessa encarnação, com o advento da doutrina espírita em nossas vidas, nós olhamos para trás e vemos o quê? Lembra? Olha só, eu, todos nós, não temos assim um registro cognitivo das experiências nos reinos inferiores da criação, da encarnação passada, mas isso tudo está implementado, está concretizado, está registrado de maneira dinâmica e viva em nós, seres espirituais. O instrumento é o perispírito. Então, passamos da sensação à irritabilidade, da irritabilidade entramos para o instinto, e do instinto chegamos à inteligência, e da inteligência vamos para a intuição, para o discernimento.
que, aliás, é o que a doutrina espírita nos solicita, né? Então, foram séculos incessantes de lida, de ensaio e erro na busca da evolução, buscando sempre evoluir. Ficamos estacionários muitas vezes, não é? Então, a evolução é de tempo infinito. Os espíritos delinquentes, eles ressurgem nas correntes da vida física, reproduzindo um patrimônio congenial de deficiências adquiridas. E quem faz esse display, que é obrigatório, ele é do ser que somos, é a própria lei que estabelece isso. Relembrando a vocês um aspecto da psicossomática, na nossa fase humana, porque na fase do reino inferior e da criação, o princípio inteligente não tem responsabilidade dos seus atos. Mas vamos pensar em nós, né? Instruções psicofônicas, Dias da Cruz, o Espírito, através da mediunidade gloriosa de Chico Xavier, ele traz parâmetros para a gente sobre alergia e obsessão, dizendo que há uma faixa, por exemplo, cólera e irritação. A pessoa pode começar irritada e vai num graduando, e chega a cólera, formando uma dupla infernal. Outra dupla, maledicência e leviandade. Começa a maledicência, aquela espada embainhada na boca, que a gente chama de língua, né? Formando, já temos dois campos aí, a irritação e a cólera, e temos também a maledicência e a leviandade. Temos também a calúnia e a crueldade. São gradações, vocês estão vendo aí que são gradações terríveis. A brutalidade e a irreflexão. Pessoas que agem, não pensam, irreflexivas. Outros são brutos, reativos, mas há uma gradação. E ao desânimo e à tristeza, formando, então, para toda a nossa reflexão, 5 movimentos que trazem adoecimentos. Os processos de resposta do corpo nós chamamos de alergias. Então, a nossa conduta de Dias da Cruz é a nossa enfermidade. Nosso comportamento também pode ser a nossa restauração e a nossa cura. Isso é muito bom. Só a doutrina espírita é que traz essa consciência. Por quê? Porque há aí um espírito agente. Há um perispírito, há um corpo no espírito encarnado, há esses 3 elementos, né? Então, nós podemos, mediante uma revisão dos nossos conceitos, já eliminarmos assim uma quantidade enorme de adoecimentos. Mas é preciso subir o degrau. É preciso observar que uma coisa e a outra têm correlação. A gente sobe o degrau. Mas toda a dívida consumida no degrau anterior precisa ser resolvida. Ninguém vai ao cume da montanha sem resolver as questões do vale, né? Isso é uma questão universal, né? Então, a gente pode chegar a uma conclusão que o malfeitor, então, é aquele que faz a coisa em desacordo com a lei de Deus. Ele desequilibra o curso do bem, não só em si, mas em todo o processo familiar, social que ele convive. E retarda o avanço espiritual, não só em relação a ele mesmo, como também traz problemas para toda a comunidade onde ele tem a sua intimidade ali caracterizada, né? Então, é preciso que ele possa purificar o vaso íntimo dos sentimentos, renascer na paisagem das formas, na carne, na reação dos seus entes queridos, que foram os adversos do passado, na comunidade onde ele vive, para que ele possa desenvolver em si o arrependimento. E esse arrependimento ele é fundamental como fastio do mal. Não há condições de evolução se não houver fastio do mal. Então, os aleijões de nascença que a gente observa,
aquelas moléstias que são de etiologia obscura. Quando você vê alguém assim, não diga, coitado. Não, ele está na fase melhor. É incrível isso, né? Quer ver um exemplo? Todo mundo sabe que Jesus Gonçalves foi a eminência par da Revolução Francesa, com débito até reencarnou como leproso e fez um trabalho maravilhoso numa encarnação. Estão vendo Jesus Gonçalves tirando os pedaços das pernas, da mão, sofrendo, padecendo, aquele homem maravilhoso. Você não pode dizer que ele, coitado, não, não, não. A lei é muito justa. A lei é justa. Então, quem está padecendo uma questão como essa já está na fase melhor. Olha o olhar espírita. Então, é preciso subir o degrau para olhar isso. É preciso ter uma visão sobre a doença e sobre a saúde diferenciada. Lá no livro do Leon Denis, livro maravilhoso, a Ana Teresa faz aqui um curso lá do livro do Leon Denis, né, do Ser, do Destino da Dor, para os nossos companheiros do Centro Espírita, Tarefeiros do Bem. Lá no capítulo 13, que trata das vidas sucessivas, vejam só que coisa sensacional. O homem constrói o seu próprio futuro, mas ele trabalha num certo âmbito de incerteza. Trabalha com um certo véu de ignorância. E ele vai evoluindo, e vai se constituindo, e vai construindo a sua evolução às apalpadelas. E aí, tudo isso, o psiquismo dele, diz Leon Denis, não é capaz de explicar. Não cabe no entendimento do espírito encarnado compreender toda essa injunção. Mas que linguagem maravilhosa, né? E tem também no capítulo 9 desse mesmo livro, aquela frase que todo mundo conhece, vou colocar o do capítulo 9, que ele fala da evolução e a finalidade da alma, como está lá, embora a gente saiba que no movimento espírita foi romanceado bastante, porque é muito lindo o Leon Denis, cá para nós, né? A planta dormita a sua inteligência. No animal, ele sonha. No homem, ele acorda. Conhece-se, possui-se. São frases de Leon Denis, do capítulo 9 do problema do ser, do destino e da dor, né? E torna-se consciente. Então, no homem, ele acorda, conhece-se, possui-se, se apropria, né? E torna-se consciente. Então, isso é uma questão de evolução, né? Quando Kardec perguntou, né, onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo sabe que a resposta é curta. Igual a questão 625, a resposta é curta. A espiritualidade diz na consciência. Então, nós precisamos compreender o que é consciência na visão espírita. Esse dar-se conta de que é um espírito imortal, que tem um propósito dele reencarnar, de se utilizar de um corpo. Isso vai atender o processo da sua evolução para alcançar a perfeição. Ele vai ter ao encontro dele as pessoas, as situações que estão amarradas magneticamente ao seu quadro de provas que foi escolhido previamente, escolha de gênero de prova. As provas em si são provas contingenciais, mas ele está dentro de um campo de experiência que é favorável à sua evolução. Ele precisa desatar aquele nó, não é? No subitem A, 621A do Livro dos Espíritos, veja só que interessante. Visto que o homem, diz Kardec pergunta, né, traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Uma boa pergunta de Kardec, né? Como sempre, né? Os Espíritos respondem é que o homem esqueceu e desprezou
Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Ora, então aí nós já podemos concluir que doença é lembrança. Encontro com o inimigo é lembrança. Lembrança entre aspas. Lembrança emocional. Pode não ser cognitivo. Você não sabe o nome do sua vítima do passado e que hoje é um algoz desencarnado, está aí atazanando sua vida. Você não sabe. Mas emoção, o mar que vai de sua praia. Isso não ficou apagado, não. Né? Então, na questão seguinte, a 622, a espiritualidade diz, então, que, indubitavelmente, Deus trouxe, traz e sempre vai trazer missionários para ficar relembrando-nos da lei de Deus. Então, esse registro da lei de Deus é importante. Então, eu vou contar para vocês um caso, alguns devem conhecer esse caso, que o Ramiro Gama, ele escreveu no livro Chico Xavier na Intimidade. Ele escreveu um caso interessantíssimo, alguns já devem conhecer. Chico estava psicografando o livro Paulo e Estevão. Um sapo se aproximava. Toda vez que ele sentava para psicografar, Emmanuel lhe ajudando, o sapo vinha, gente, e ficava no pé dele. E o Chico morria de medo do sapo. Tinha até dificuldade ali de se concentrar, porque tinha um sapo que vinha toda vez que psicografava ali, o Emmanuel psicografava. Aí o Emmanuel questionou, Chico, não entendo por que você tem tanto medo de um animal que não vai te fazer mal nenhum. Aliás, ele limpa os jardins, ele tira as moscas, mosquito e tal, papá. Ele falou, mas me dá não sei o que é, me dá um nervoso. Ele falou, o sapo é um animal inofensivo, né? É um abnegado jardineiro. Foi a primeira vez que eu vi um conceito assim, que o sapo é um abnegado jardineiro. Limpa o jardim dos insetos perniciosos, né? Pô, Chico, eu não compreendo sua antipatia pelo batraca. Olhe com simpatia, Chico. Você sentirá uma boa estima. Olha só o Emmanuel ajudando o Chico a vencer o medo do sapo. Qual de vocês psicografaria com um sapo no pé? Eu pergunto isso para vocês, tá? Para a gente não fazer também um julgamento do Chico, né? Aí, com o tempo, ele passou a ter uma simpatia pelo sapo. Quando acabou a psicografia, Emmanuel conversou com ele e deu uma aula. Eu trouxe para cá para a gente conversar sobre isso, que fala muito sobre evolução para nós. Ele falou assim, Chico, o homem um dia será uma estrela de 5 raios. Uma estrela de 5 raios. Quando ele possuía os pés, as mãos e a cabeça levantadas, liberadas. Atualmente, Chico, o homem possui 3 raios, cabeça e braços. Está faltando 2 pés que estão no chão, chumbados. Nós temos ainda muita atração pela Terra. Dos 5, temos 3 conquistados, 2 estão na Terra ainda. Mas os germes, os animais, eles não têm capacidade, chegam com 5 raios voltados para a Terra, os quadrúpedes. Por exemplo, o boi já levanta a cabeça, ele já está no esforço, um dos raios. Muito legal isso, né? Evolução, eu nunca tinha pensado na evolução olhando por esse aspecto. É preciso, diz ele, aí tem a ver muito com o nosso tema, né? É preciso, diz Emmanuel, que o homem sinta a graça, essa graça que ele já guarda no coração, e lute muito para manter os 3 raios já suspensos e a aquisição da possibilidade dos outros 2 também ficarem elevados. Que o homem saiba sofrer, amar, perdoar, renunciar, libertar-se do erro, dos vícios, das paixões.
E dessa forma ele terá os pés livres da terra e será então um ser livre nas constelações do universo, rumo ao brilho da estrela maior que se chama Jesus Cristo. É muito lindo, né? Então temos aí uma noção de evolução. A humanidade, ela progride e vai progredir sempre. Ela está progredindo, a despeito das notícias dos jornais, porque a mídia, assim, ela promove tanta notícia ruim que quem fica só focado na mídia fica acreditando que a Terra está retrogradando, mas não retrograda. As notícias boas não aparecem. Tem milhares, milhares, milhões de jovens nas universidades. Há espíritos reencarnados, jovens de 16 anos, em pós-doc em física quântica, dando aula aos doutores. Os missionários estão aí, mas isso não sai nos jornais. Mas se um jovem delinquente faz uma loucura na China, todo mundo fica sabendo, todo dia, toda hora, com notícias repetidas. Cuidado. Ela progride, mas a questão 789 do Livro dos Espíritos nos fala que é indivíduo a indivíduo, aperfeiçoando pouco a pouco e se esclarecendo. Quando, então, essa massa consegue influenciar o meio, nós temos a mudança de expiações e prova para a regeneração. Então, a evolução, já vimos aí, o olhar espírita, ela nem sempre foi vista assim. A evolução tem etimologias, né? A palavra evolução, ela vem da palavra volver, volver para fora. Por exemplo, emoção é ex movere, movimentar-se para fora. A evolução é volver, é dar uma meia volta e mudar o sentido espiritual, né? Evolução, então, quer dizer, é sinônimo de desenvolvimento. É a atualização constante das possibilidades. Então, essa evolução também pode ser vista pelo ângulo do pessoal da ciência, no âmbito biológico, e pelo âmbito da filosofia também, os filósofos, até os materialistas ateus. Né? Biologicamente, é uma análise de transformação das espécies vivas, analisando uma, outra, esse encadeamento. Isso é a base das ciências biológicas. Filosoficamente, por exemplo, os filósofos querem saber, através das evoluções, dos sistemas, regimes, modo de ser, culturas, como foi a mudança da essência, de onde a pessoa veio, para onde foi. A sociologia, por exemplo, estuda, assim como a antropologia, a evolução, mas associada ao comportamento dos seres humanos. Então, o comportamento é visto por esse ângulo, a questão da evolução via sociologia, o antropocentrismo, por exemplo. Essa característica que o homem desenvolve no seu egotismo, como diz Joana de Ângeles, onde ele acha que é o centro do universo. Já houve época que a Terra era o centro do universo. Galilei quase foi queimado quando provou o contrário. E o homem ainda quer ser o centro do universo. Mas muito antes, 384 anos antes de Cristo, em Atenas, Aristóteles ele trouxe uma ideia do fixismo. É muito primária a visão. Ele foi aluno de Platão e professor de Alexandre, né, o Grande. Ele dizia que as espécies não têm mudanças. E daí vem também o criacionismo. Os seres vivos como algo mágico, divino, que aparece, que não precisa sofrer alterações. Há também um grupo que defendeu a ideia da evolução no campo das gerações espontâneas. Isaac Newton, autor da física, né, física básica, né, ele acreditava que se juntasse muita sujeira, nascia um rato.
Então, a geração espontânea é uma teoria que explica o surgimento sem necessidade de progenitores das espécies, sem haver as correlações das espécies. E tem também o catastrofismo, né? Cada catástrofe, como aquele que veio um asteroide, aí os dinossauros morreram, houve um cataclismo, um maremoto, então há mudanças, enfraquecimento de uma espécie em relação à outra. Então, são olhares. Mas entre todos esses, o que mais chamou a atenção foi a teoria do Darwin, a teoria da evolução natural, do século XIX. Ele foi até 1882. Uma espécie gera outra. E um detalhe para vocês: se aproxima muito do pensamento kardeciano referente à evolução. Está na Gênese de Allan Kardec. Mas tomem cuidado. Olha só, a Gênese surgiu, a teoria de Darwin veio um ano depois. Ela é anterior à teoria de Darwin. Então, não podemos dizer que Kardec copiou do Darwin. Né? São ideias que vêm, né, em cada grupo. Então, eles podem se reproduzir pela luta pela vida, pela sobrevivência, o mais forte se implantando. Depois vem Mendel, a experiência das ervilhas, tudo isso é evolução que está sendo verificada. Então, evolução é sinônimo de desenvolvimento e também sinônimo de progresso. Ora, a doutrina espírita traz esse mesmo contexto, mas do lado moral, o senso moral. Então, a pessoa ela vai se aperfeiçoando moralmente. Né? Ora, o espiritismo, então, ele não choca com a ciência. Então, todos nós sabemos do tripé, ciência, filosofia e religião. Então, a única diferença da ciência espírita para a ciência dita materialista e ateia é que o espiritismo aceita a ação espiritual. O agente é o espírito. Então, no processo da evolução do espírito, o ponto alto é o aparecimento do senso moral, que não tem nos reinos inferiores da criação. Então, no reino inferior é quase nulo essa condição. Então, vem o desenvolvimento do pensamento contínuo, inteligência, uso do livre-arbítrio, e assim, na fase humana, o ser responde, já pode ser responsivo, ter responsabilidade pelos seus atos. No âmbito do livre-arbítrio, o espírito ele adquire essa possibilidade por causa do pensamento contínuo. Quanto mais ele desenvolve a inteligência, mais faculta a abertura do seu livre arbítrio. Embora saibamos que o nome livre e o nome arbítrio possa ser caracterizar uma coisa muito ampla, mas tem restrições. Né? Disso tudo, o que a gente pode tirar? Que nós temos a capacidade de escolher, de seguir o nosso caminho. E se eu posso escolher, se eu faço opções, eu me responsabilizo por essa escolha. E aí é que entra a questão da saúde, as relações. Porque se eu fiz algum mal ao meu corpo e lesei, eu levo no perispírito o traço, a sequela. E isso influencia o processo reencarnatório seguinte. Então, a pessoa passa pela expiação, porque é obrigada a reencarnar com aquela sequela que é considerada congênita, porque, afinal de contas, ele nasceu assim. Mas não é a biologia a causa, vem da matriz do espírito, que marca no seu perispírito. Então, o homem é sempre livre para agir como ele quiser. E a gente tem na questão 872, gente, eu peço a vocês que um dia com calma, senta na sua mesa, é uma das questões mais longas, porque na verdade não é uma questão, é um tratado que Kardec escreve. Sensacional. Resumo teórico do móvel das ações humanas. Guardem na memória, questão 872. O homem não é fatalmente levado ao mal.
os atos, os crimes, o suicídio não são determinados. Ninguém vive para suicidar-se. A escolha de uma existência não é para que ele seja arrastado ao crime. Se ele é um criminoso e vive no meio de criminosos, ele precisa sair de lá, mas ele não vai para agregar mais crime à vida dele, né? Então, ele, ao fazer o uso do seu livre-arbítrio e reencarnar, ele vem, e é importante que todos nós saibamos que o arrastamento nunca é irresistível. Há possibilidade sempre de dizer sim ou não. Allan Kardec trabalha também a educação do espírito, que é uma questão para vencer as más tendências. Nos fala também que, dependendo do grau de aperfeiçoamento, grau de evolução do indivíduo, ele tem um olhar de ajuda para os outros que estão subindo os degraus inferiores. Né? Então, se ele vence ou se ele sucumbe, ele utilizou a sua vontade, mas jamais, jamais deixa de existir a assistência dos bons espíritos. Deus nos abençoa a experiência. Então, a vontade tem uma conotação em nossas vidas enquanto espíritos encarnados. Quer dizer que nós temos liberdade para dizer sim e não. E aí não podemos oferecer desculpa alguma pelos nossos delitos, porque nós tínhamos possibilidades de dizer não. Mas o aprendizado, o ensaio e o erro fazem parte do processo de um espírito encarnado numa época de expiações e provas. Né? Então, essa capacidade de pensar, de utilizar-se do pensamento, é uma conquista. Se vocês pegarem o livro de Hannah Arendt, a filósofa contemporânea, desencarnou há pouco tempo, quando ela foi jornalista, ela era uma professora é uma professora pós-doc em filosofia, mas ela era jornalista também. Então, ela acompanhou o julgamento de Eichmann, ela era judia. Ela quase foi apanhada pela Gestapo lá. Teve queridos amigos dela que morreram lá. Ela acompanhou e ela viu que o Eichmann ele fazia respostas automáticas, ele não pensava. Então, ela criou um livro baseado nesse julgamento de Eichmann, que é a capacidade de pensar, logiciar, refletir. Então, fatalidade, se fosse regente em nossa vida e tão só, nós seríamos máquinas. É isso que essa questão nos fala no Livro dos Espíritos. Né? Então, Deus não castiga. Deus dá uma oportunidade de nós nos libertarmos do passado. Passado duro, difícil. Ninguém avança para o cimo, já falei isso antes, sem resolver as questões do vale. Né? Então, efetivamente, a fatalidade não é uma palavra assim tão vã. A gente tem questões expiativas. Fatal mesmo, só a morte. Só a morte. Essa aí não depende de ninguém, a determinação do processo da morte. Não é? Então, nós escolhemos passar pela prova, escolhemos reencarnar, aí temos que reencarnar. Aí é fatal, tem que reencarnar. E estando na vida, só a morte é que é fatal. Então, quem está no mundo está sujeito a passar por vicissitudes, espírito superior, inferior. Mas aí tem o bem sofrer e o mal sofrer. Então, olha só, isso daí não quer dizer que se você está reencarnado, você não pode mudar o curso da história. Claro que sim, o propósito. Você tem um livre-arbítrio, mas sempre num cunho de responsabilidade. Então, Allan Kardec se afirmar com letras bem garrafais. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. A gente toma atitudes morais pelo uso do nosso livre-arbítrio sob o império da nossa vontade, que é a liberdade de pensar e de agir. Então, essas questões estão todas traduzidas para nós
de uma maneira tão clara, tão didática, que eu estou recomendando que nós estejamos atentos para a obra básica do Espiritismo. Então, nós já vimos que progresso, quer dizer evolução, né, é uma questão pertinente, inerente. Falou criatura, falou progresso. Ele pode estar estacionário, mas ele é tendente. Ele vai um dia, a eternidade o espera, ele vai um dia a despertar, acorda, ó tu que dormes, como está lá Paulo lembrando o livro de Tobias. Né? Agora, nesse progresso, é claro, o progresso intelectual vai na frente. E o progresso moral vai um pouco mais atrás. E essa divergência a gente vê homens inteligentes fazendo besteira. Aquele fabricante daquela efeito laranja. Se lembram da guerra do Vietnã, aquele desfolhante químico? Tem gente marcada até hoje, fabricante da bomba atômica. As pessoas que se locupletam com a guerra para vender produtos de guerra, né? São pessoas inteligentíssimas, PhDs em química, que trabalham elementos para vender, para ganhar dinheiro, para ficar famoso. Né? Então, o Emmanuel, nosso querido Emmanuel, nos fala das asas da evolução. Então, vocês podem pensar num pássaro que uma asa está curta e a outra maior, a inteligência, e a outra precisa se desenvolver, que é do sentimento, é do amor, da caridade, da compaixão. Não é? Isso é evolução. O pássaro poder alçar seu voo, né? No rumo da perfeição. O ciclo das reencarnações somente terminarão, assim como é na Terra, com tanto sofrimento, quando nós estivermos sedimentados em nós as máximas do Evangelho. E vocês sabem que o Espiritismo traz a essência do Evangelho de Jesus, como está lá naquela introdução que Kardec faz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, visto assim, todos nós que conhecemos a doutrina espírita, que vivemos, que respiramos espiritismo, nós sabemos que há três pontos de observação nesse contexto da evolução. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, questão número 1, como lei, não é uma criatura, não é um Papai Noel, não é uma criatura. Tem o espírito, que é o ser espiritual, ou melhor, ser incorpóreo, como Kardec fala lá naquela observação do Livro dos Espíritos, e a matéria, cuja essência a gente não conhecemos nada. Então, o fluido cósmico universal, o hálito divino, é o elemento intermediário que faz com que o espírito possa se comunicar com outro espírito, que possa tanger a matéria e ser tangido pela sociedade e pelas coisas do mundo, no seu processo evolutivo. Né? Então, esses elementos fazem parte da Gênese, no capítulo 6º, onde vocês podem ver lá todo o contexto. Né? Os fluidos, por exemplo, fazem parte do processo do fluido cósmico. A energia não se constrói, nem se destrói, se transforma. Há um campamento eletromagnético, que é a mente do ser espiritual que somos, né? Abrindo as formas de pensamento, capturando a parte que nos é inerente. Quanto mais evoluído é o espírito, mais etéreo é o perispírito. Então, o seu corpo somático ele está em ressonância com esse grau evolutivo. Então, nós estamos vendo aí que quando a gente emite o pensamento, essas ondas, não vai só impregnar o meio, também faz impregnação o cosmo orgânico. Né? Nós temos conosco, porque somos criaturas, sempre a ignorância. Sempre. Por quê? Nós somos Deus. Deus é onisciente, mas nós não. Nós estamos sempre vencendo esse gap, procurando chegar um dia a sermos Cristos. Pode acreditar. Nós vamos ser o Cristo em algum momento da nossa evolução. Né? Então, na nossa estágio, vamos baixar aqui a nossa bola, né?
no nosso estágio, muitas vezes utilizando o pensamento na ignorância, com o poder do pensamento, capturando fluidos do ambiente, nós nos envenenamos. Assim como a gente ingere produtos nocivos, venenosos, que intoxicam o tecido, as células, que são princípios inteligentes no corpo, né? O organismo perispiritual é todo envenenado por pensamentos malsãs, emissões mentais que intoxicam e que acabam somatizando-se. A psicossomática já estuda isso, no âmbito da psicologia e da medicina. Acontecem as doenças, e essas doenças muitas vezes não são catalogadas. A etiologia fica obscura. Eles não conseguem detectar a causa que é de fundo psíquico, de fundo emocional. É o espírito que envenenou a si mesmo, né? Ocasionando perigosos desastres orgânicos. Isso mostra uma faixa inferior de espírito ignorante que está contribuindo para destruir o corpo que lhe foi emprestado pela biologia para que ele pudesse evoluir, né? Então, a pessoa que não tem uma vida de oração, que não está cuidando de ser uma pessoa que traz influência benéfica, ela fica numa situação dramática ao jogo da maldade humana, absorvendo os produtos venenosos, envenenando-se e estabelecendo para si adoecimentos que prejudicam seu processo evolutivo. Então, em Missionários da Luz, no capítulo 19, nós vemos também no capítulo 17, Missionários da Luz, a saúde como sendo muito mais do que a ausência de doença. A ciência humana sabe hoje, todo mundo sabe, que o átomo é divisível, mas Emmanuel já fala isso lá há tempo, André Luiz já fala isso também há muito tempo, né? Então, a vida mental ela é dominante. A ação espiritual no santuário da natureza, não só a natureza do cosmos orgânico, como na natureza de Deus, que a gente vê, há uma assistência magnética, há recursos espirituais que se entrosam, dependendo da emissão e da recepção, onde o magnetismo funciona para transformação. Você veja o passe, a prece, a oração com amor, o passe de amor que eu chamo, né? Então, a mente reanima vidas microscópicas que trabalham como defesa imunológica, recuperando a saúde, recuperando o equilíbrio orgânico, né? Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15, na segunda parte, nós vamos ver o seguinte, que o fluido magnético ele é controlado pela força mental e obedece à alavanca da vontade. Então, você pode dizer assim, se tem alguém que está doente, ele é o expressor disso é a doença. Mas a doença não é causal. A questão na intimidade da alma tem a ver com a força mental e com a alavanca da vontade. Alguma coisa está acontecendo nesse segmento. Ele saiu do fluxo, do equilíbrio, desequilibrou alguma coisa. A homeopatia trabalha com isso. Os florais de Bach também trabalham isso. A alopatia trabalha com a medicina do corpo, mas trabalha no campo das consequências, né? Então, corpo biológico é um estado orgânico que expressa as condições do espírito imortal. E isso tem mudanças dependendo do grau do espírito. Agora, atenção. Independente do grau do espírito, quando ele reencarna, o corpo biologicamente é igual. Ninguém recebe um corpo especial. Não tem privilégio. Todos têm um corpo biológico. Ok? Está na Gênesis, no capítulo 15, no item 65. E também está no capítulo 14, no item 10.
quando Allan Kardec mostra que o perispírito, sim, esse irradia. Olha o Monte Tabor, Jesus irradiando. Olha você quando ama, como o cosmo orgânico se organiza, você melhora a ambiência da casa, é outra coisa, né? Então, a influência entre nós é muito grande graças ao fluido magnético que nós emitimos, segundo a nossa força mental, sob a alavanca da nossa vontade. Um detalhe que eu gostaria de apreciar com vocês é que a invasão bacteriana, nós estamos vivendo aí a questão da virulência que está acontecendo, a pandemia, né? É importante compreendermos que nós temos defesas imunológicas que podem resistir a tudo isso, né? E nós estamos vivendo dentro de um quadro onde parece que o planeta estava tendo uma espécie de queda moral dos seres que são responsáveis, espíritos encarnados, e que queriam fomentar guerras. Então, às vezes, a gente olha assim a pandemia e tal, mas está fazendo a volta do filho pródigo para o lar. Lembram da passagem do filho pródigo, lá comendo a comida de porcos? E ele pensou: peraí, eu vou voltar para a casa do meu pai. E, levantando-se, se dispôs a ir, a voltar. Nós estamos voltando para casa. Estamos trazendo de novo o lar como célula fundamental. Né? Temos que pensar isso. É campo, né? É a prece em família, envolvendo a todos nós para o alívio do planeta. Quantas pessoas estão orando pelo alívio do planeta, né? Não vamos ligar muito para os enlouquecidos que estão aí acontecendo no mundo, fazendo besteira, né, nos bares. A gente vê no Rio de Janeiro, em plena pandemia, pessoas se expondo de maneira desequilibrante, né? E essas pessoas elas podem vir a desencarnar como suicidas indiretos, né? Que estão se expondo a uma situação, né? Olha só, nós atraímos as forças divinas a nosso favor para a restauração das nossas forças humanas. Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15, na segunda parte, nós vemos André Luiz ouvindo essa lição dos amigos espirituais. Então, a oração, como poderosa constituição de campo mento-eletromagnético de proteção. Orar em benefício do outro também. E isso é degrau, isso é compreensão e amor. Isso é vencer o adoecimento. É abrir melhores possibilidades de auto-reajuste. É claro que você sabe, como eu sei também, que a oração não tira a reparação, mas dá forças, condições luminosas de se ultrapassar aquilo que precisa ser reparado com equilíbrio, com paz de espírito, como Jesus Gonçalves fez com a Hanseníase que ele vivia na época que ele vivia. Não é? Então, se o amor ele consola, instrui, ameniza, não é? Levanta, recupera, ajuda a redimir. Então, assim com o amor, colamos com a justiça. E nós nos rendemos à justiça divina, porque nós somos rebeldes da justiça divina de muitos milênios. Olha, não é à toa que veio primeiro Moisés, depois Jesus, depois a doutrina espírita. Primeira revelação, segunda e terceira. A revelação da lei de Deus. Porque o amor, ele precisa se assentar na justiça. Não adianta você dizer eu te amo e comete atos injustos. Ninguém acredita. É preciso ser justo, e essa base é o leito do rio onde a água viva, a linfa cristalina do amor corre. Por isso que veio a verdade, no contexto da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Que verdade! Somos espíritos imortais, em evolução, constituindo saúde psíquica por onde andemos, ajudando
os que estão desequilibrados e sendo ajudados nos nossos momentos de desequilíbrio, quando a gente esquece a lei de Deus. Então, cada um segundo a sua obra. Mas isso é porque a evolução ela é individual, mas ninguém evolui sozinho, não. A gente precisa do outro. Isso é lindo, né? Então, as obras infelizes precisam ser desfeitas, todas as suas consequências. Então, nós já vimos até aqui que a evolução, que é explicada pelos espíritos, traz o espírito, a espiritualidade, a essência viva do amor presente no processo da cura, ajudando o planeta a dar o seu salto para a regeneração. E nós vimos também que nós precisamos, foi necessário, fomos criados simples e ignorantes, passamos pela fieira, na questão 607A e B do Livro dos Espíritos, pela fieira das experiências nos reinos inferiores da criação, adquirimos o selo da consciência, que não foi na Terra, né? Quando viemos para cá, para a Terra, já estávamos com o pensamento contínuo. Grande maioria de nós, não é? Que longa jornada do princípio inteligente. Sabe quanto tempo durou, gente? Para a eternidade é um 3 assim, mas para nós é muito tempo. 1,5 bilhões de anos para que o princípio inteligente começasse a ter pensamentos contínuos na fase humana. Isso é uma questão delicada, porque, afinal de contas, a humanização do princípio inteligente, é assim que a gente pode chamar, né? Eu já disse a questão 607, nos fala muito claramente sobre isso, não é? Então, olha só, o espírito evolui, você evolui, eu evoluo, todos nós estamos evoluindo. Há uma grande quantidade estacionária. Então, o planeta precisa evoluir, precisa trazer conceitos de saúde, os médicos trabalhando nas madrugadas para recuperar pessoas, e tem gente matando, tem gente se matando. Essas pessoas, certamente, e infelizmente, vão precisar ser banidas do planeta, para que o planeta possa evoluir mais e vem de espíritos para incrementar esse progresso. Na questão 118, nós sabemos que o espírito não degenera, ele estaciona. Então, alguns seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal. Lá na questão 121, Kardec perguntou, mas por que tem gente que segue o bem, tem gente que segue o mal, né? Os espíritos respondem utilizando o argumento do livre-arbítrio. Deus não criou os seres maus, criou simples e ignorantes. Isso é um conceito doutrinário básico, né? Aqueles que são considerados maus, Sócrates já falava lá, 400 anos antes de Cristo, mal, ignorantes da lei. Que lei? A lei de Deus regente na sua consciência. Eu sempre faço uma metáfora, certamente os companheiros da Bahia já me viram falar isso. É como se tivesse uma bússola incrustada em nosso ser, quando somos criados simples e ignorantes. Quando chega na fase humana, a gente olha a bússola está mostrando um vetor do rumo da minha vontade, e o vetor do rumo certo dizendo é para lá, é para lá. Então, um ângulo entre o vetor da minha vontade e o vetor do rumo certo. Isso é planeta de expiação de prova. Tem um ângulo a ser vencido. Esse ângulo pode se chamar também doença. Fechar o ângulo é saúde, é progresso. Alinhar as atitudes pela lei de Deus regente. Dizem, não sei se é verdade, dizem que entre nós na Terra, né, poucos espíritos viveram conosco. Estou colocando exceção aí Jesus, né? Claro, Jesus é o diretor do planeta, né? Mas Chico Xavier, pelo que se conta, ele, ao desencarnar, ele estava zeradinho, gente. Você já pensou o dia que estiver zeradinho aí o ângulo entre o vetor da sua vontade? Tanto que Paulo falou assim: já não sei mais se sou eu que falo ou se é Jesus que fala por mim. Ele na época falava o Senhor, tal. Que coisa
magnífica, numa mesma encarnação, conseguir isso, né? Francisco de Assis, nosso Francisquinho querido, não é? E tantos espíritos que trouxeram para nós exemplos para que a gente pudesse seguir. Então, olhando o mundo, nós temos desde os espíritos, a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, tem classificação dos espíritos, temos os ignorantes, espíritos primários, primitivos, até os arcanjos, né? Nós sabemos, nós temos de cabeça que é necessário que a gente, no processo reencarnatório, a gente desapegue das nossas coisas que nos agarram à terra, aos dois pés no chão que o Emmanuel falou do sapo lá para o Chico. Ou seja, os apegos, que apegos a gente ainda tem, nós estamos agarrados em apegos, a gente veio para desagarrar. É viver ao modo desapegado. Apego à imagem moral, apego a pessoas, a coisas, etc. E nós temos que prestar atenção em nós o quanto nós estamos lidando com uma doença e muitas vezes nós somos muito ingratos com a doença. É uma denúncia do corpo ao ser, ao Deus do corpo orgânico, de que alguma coisa não está legal, que alguma coisa não está bem no equilíbrio. E a gente fica mal, não é? Então, o velho de Olinda Amorim, meu velho companheiro, meu orientador de reuniões mediúnicas no Rio de Janeiro, eu era jovem, né, com 15 anos de idade, de Olinda Amorim. Hoje, no plano espiritual, um benfeitor, todos nós sabemos. Ele disse no livro Análises Espíritas, na página 178, ele diz assim: à medida que o espírito desenvolve o seu potencial, não apenas intelectual, mas também moral, ele tem mais possibilidade de avançar no conhecimento. Ele deu uma noção socrática do conhecimento. Importante isso. Se não pode chegar à essência absoluta das coisas, porque não tem ainda instrumentos adequados a esse tipo de inquirição, continua de Olindo. Eu falo de Olindo porque é assim que ele falava. Pelo menos adquire uma visão mais lúcida e cada vez mais profunda e ampliada da vida, das coisas. Então, nós espíritas, diante do adoecimento de um ente querido, perda de entes queridos, por exemplo, né? E nós mesmos, as doenças, precisamos atentar para isso. O que é que minha doença está me dizendo? No grau evolutivo que eu estou, querendo saúde como eu quero, o que é que eu estou fazendo com o meu corpo? O que é que eu estou fazendo com o meu psiquismo? O que está acontecendo que dá uma denúncia aqui? Eu preciso ouvir isso, ouvido de ouvir, né? Então, nós sabemos que, efetivamente, nós temos a possibilidade de encontrar a plenitude, o equilíbrio, a paz de espírito, a possibilidade de ajudar alguém que está em sofrimento, de fazer conexão com a espiritualidade maior, de passar pelas nossas provas, expiações, como perda de entes queridos, né? Nós temos plenas possibilidades. Mas se o Espiritismo for entendido aqui e não participar daqui também, o que vai acontecer? Seremos, então, um espírita teórico. Vocês imaginam isso? Eu não... É difícil de imaginar, mas eu entendo o Espiritismo. Mas é preciso que a gente possa viver o Espiritismo. Por isso que Kardec passou pela experiência dele lá no Castelo de Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, savoir-faire, aprender fazendo. Eu tenho fé, digo assim, com o peito estufado, com a mente erguida, mas eu só posso dizer que eu tenho fé porque eu fui provado na minha fé. Enquanto eu não sou provado, eu não posso dizer isso. Estou me esforçando, mas na hora do testemunho, é aí, é aí. Então,
Nós estamos diante de uma questão delicadíssima. Nós somos espíritas. Um dirigente de uma casa espírita, que morava numa zona rural, um pessoal mais longe da capital do Rio de Janeiro, me procurou uma vez na nossa casa, no atendimento fraterno que fazemos, quer dizer, deixa acabar a pandemia e nós vamos voltar lá para o trabalho, eu estou morrendo de saudade do trabalho do bem, né? E ele estava muito revoltado, os olhos cheios d'água, nervoso. A gente via a veia batendo aqui no pescoço, agoniado. Levei ele para um canto, perguntei, meu irmão, o que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? E ele desabou, um rosário cheio de espinhos. As flores não dava para ver, não, mas os espinhos dava para ver. Estava angustiado. Em resumo, queridos irmãos, ele estava de mal com Deus. Ele estava de mal com a espiritualidade. Ele não teve a coragem de confessar para mim, naquele momento, que ele estava muito mal, que ele também estava de mal com a doutrina espírita. Eu falo de mal porque, no fundo, era uma criança ferida que estava ali falando. E eu perguntei, por que você está assim, tão revoltado? Eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Quando ele estava conversando comigo, eu sentia a vibração pesada que vinha do entorno. Um pouco de clarividência, foi nos mostrando que tinha um quadro obsessivo. A espiritualidade já foi nos orientando para tomar cuidado, porque ele estava muito magoado. Eu falei, você está sofrendo assédio espiritual. Eu não falei que ele estava obsidiado por questões de caridade. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Kardec diferencia logo no começo assédio espiritual de obsessão simples. Então, ele falou, todo dia, toda hora, estou com isso, mas eu não mereço isso. Eu sou um trabalhador do bem. Eu cumpro tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom profissional. E ele fez a lista de coisas maravilhosas que ele fazia. Na casa espírita, atendia muita gente. Como é que eu posso estar obsidiado? Aí eu abracei ele. Falei, meu irmão, graças a Deus. Ele, como graças a Deus? Eu falei, a gente não pode tirar Deus da nossa existência. A lei de Deus ela é regente, então temos que dar graças a Deus. Eu não consigo dizer isso, então vamos começar por aí. Quando você diz eu não consigo, é que você está me dizendo que Deus é injusto. Aí eu contei uma passagem do Chico Xavier para ele. Ele ficou me olhando atentamente. Ele estava com muita adrenalina. Ele não dormia várias noites. Revoltadíssimo. Eu não mereço. Chico Xavier tinha um irmão que era o braço direito dele no Centro Espírita São Luís Gonzaga. Era sapateiro. Ele e um sócio ficavam na sapataria pequena, humilde, da cidade. E o povo todo do Brasil, do exterior, ia para lá, porque senão o pessoal ia lá para o trabalho do Chico, e o Chico tinha um chefe que era durão, não deixava ninguém chegar lá. Ele era datilógrafo do Ministério da Agricultura. E ele ali passou 15, 20 anos fazendo o sapatinho dele ali, ouvindo, cada um contando o seu labor. Imagine os açoites espirituais que esse homem sofreu ali. Ele que era o médium esclarecedor dos espíritos que vinham através do Chico, das reuniões mediúnicas. Tem instruções psicofônicas, Vozes do Grande Além, que são os 2 livros com a coletânea de casos que foram atendidos lá na mesa mediúnica do grupo Meimei, né? Aí eu tenho um parênteses para contar para vocês, que aí é uma testemunha minha, né? O professor Pastorino, né? Que também foi um orientador que eu tive na área da mediunidade, na minha juventude, ele tinha um gravador de rolo desse tamanho, enorme. Ele ia para o meu Evangelho do Lar na casa, eu, minhas 2 irmãs, meu pai, minha mãe. A gente morava na Zona Norte, ele levava aquele gravador, gravava o Evangelho do Lar, gente, explicação do Evangelho, porque ele era um clérigo recém-saído da
tinha tirado a batina, e estava chegando, ele era ainda agnóstico em termos de conhecimento espírita, e ele ia para lá para aprender espiritismo. Gente, do Carlos Torres Pastorino, gente, uma sumidade, professor do Pedro II, uma sumidade, que é uma escola bastante conhecida no Rio de Janeiro. Então, o Chico um dia foi chamado porque o irmão dele estava em coma, entrou em coma. Que situação? Ele perguntou aos espíritos que estavam ali o que aconteceu. Eles disseram: Emmanuel foi lá em alta esfera para saber se ele desencarna agora ou se ele vai passar 15 anos entrevado na cama, resgatando, olha aí, resgatando as questões do passado que estão vivas no perispírito dele. Estavam na programação dele de restauração. E aí deram para ele uma explicação de que ele trabalhou em fazendas, fazia coisas, né, com os africanos, etc, etc. Daqui a pouco chega Emmanuel e diz: olha, ele foi autorizado a desencarnar porque o débito dele está concluído. É lindo isso. Os 15 anos que ele passou atendendo gente, inchou o fígado, obsessor atacando, conversando com 15 anos de atendimento fraterno diário. Não tinha sábado nem domingo, gente. Diário. Ou era na casa dele, ou era no centro espírita, ou era na sapataria. Trabalhando dia e noite no trabalho do bem. Resgatou. Resgatou. O Chico viu a viúva, uma senhora que era dona de casa, 2 filhos, um deles era aleijado, um menino. Falou: e agora? Pegou os 3, trouxe para dentro de casa. Aquele saláriozinho do Chico, ele dividiu ali com eles para conviver o melhor possível, né? Só que a senhora, né, que tinha um marido, perdeu o marido, entrou no luto, não conseguiu aguentar a expiação dura e enlouqueceu. Começou a enlouquecer, começou a delirar, e aí os médicos recomendaram que internasse no manicômio. Isso é na década de 30, tá, gente? Quando existia o movimento antimanicomial, graças a Deus acabou no âmbito da psicologia do trabalho, graças a Deus acabou. E eu imagine o pobre do Chico ter que levar a sua cunhada para um manicômio. Ele ficou arrasado. Ele ficou arrasado, qualquer um de nós ficaria. Chegando em casa, os meninos chorando, saudade da mamãe, saudade do papai, e ele ali tendo que trabalhar, tendo que psicografar, atender o povo e aquelas crianças ali. E aí bloqueou tudo, né? Bloqueou, a gente não bloqueia aí o zap dele estava bloqueado. Aí, mano, então veio e falou: Chico, por que você está chorando? Porque ele chorava também dia e noite junto com as crianças. Por que você está chorando? Lembre-se, eu contei essa história para o dirigente que chegou para o atendimento fraterno na Casa Espírita, porque ele era presidente do Centro Espírita, conhecedor de doutrina, e estava assediado por entidades malévolas. Tá? Só para relembrar que eu estou contando essa história para ele. Emmanuel então falou: por que você está chorando? E a gente é assim, né? Quando o benfeitor pergunta para a gente o que está acontecendo, a gente responde tudo, a gente fala tudo como se ele não soubesse. Depois que ele contou tudo, o Emmanuel falou: já entendi, você quer rasgar a lei de Deus, é isso. Ele falou: não, é sim, Chico, você está dizendo que está tudo errado, você queria que fosse tudo diferente. Por que ele desencarnou, Chico? Não foi dada autorização de espiritualidade superior, fui buscar informações, solicitar a solução. Por que ela está passando por isso e essas crianças têm alguma razão reencarnatória? Você é espírito ou não é, Chico? Imagine. Ele: não, não é isso que eu quero dizer. Eu sei, Chico. Aí falou uma coisa que, desde quando eu li isso, nunca mais eu me esqueci. E eu disse para o dirigente: no fundo, meu irmão, você está com orgulho ferido. Quantas pessoas você evitou que fosse para o manicômio? Trabalhou a desobsessão, aplicou passe,
e dentro do seu teto você não conseguiu, você acha que a família Xavier é privilegiada? Na linguagem da psicologia, seria uma ferida narcísica, no narcisismo dele. E aí, quando eu acabei de contar essa história, porque eu disse o fim, contei que o Emmanuel, isso está no livro Chico de Francisco, tá? Quem quiser ler com carinho. O Emmanuel falou: Chico, o que essas crianças precisam? Qual é a necessidade delas? Essa é a palavra-chave. Qual é a necessidade? Qual é a tua necessidade, meu irmão? Qual é a minha necessidade que não está sendo atendida? Que criança ferida, que é o tema que eu ando falando também. O que essa criança ferida está pedindo? Então, elas precisam de carinho, atenção e amor. Então, Chico, dá carinho, atenção e amor para elas, Chico. Aí o Chico Xavier deu. Um ano depois, a mãe voltou, casou-se de novo, refez a vida dela. Quando eu acabei de contar essa história, é claro, a espiritualidade também estava agindo, aliviando. Ele chorou, chorou amargamente, pesadamente, me abraçou, chorou, chorou. Eu falei: lembre-se do irmão José de Xavier, irmão de Chico Xavier. Não deixe essa ferida narcísica tomar conta de você, meu irmão. Então, nosso tema de hoje, da relação da saúde e da evolução, é como se falar assim: respirar e ar, onda e mar. Está intrínseco, está dentro do contexto. Quanto mais evoluído é o espírito, mais etéreo é o perispírito. Quanto menos evoluído, mais opaco é o perispírito. Só para poder fechar a nossa conversa, eu quero relembrar um livro que eu sempre cito. É uma das minhas paixões, que me ajudou muito, 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 muito. Não só na minha vida de engenheiro, como na minha vida de psicólogo clínico, no mestrado, na minha atuação profissional, nos atendimentos aos espíritos na mesa mediúnica, nas palestras, no trabalho em geral. O Jacó, no livro Voltei. Vejam lá, Jacó, para quem olhava de longe, tinha saúde. Jacó desencarnou velhinho, gente. Eu acho que desencarnou quase 100 anos. Não é? Desencarnou. Tanto que André Luiz, no momento, falou assim: o velhinho estava nervoso. Tá? Aparentemente, estava com saúde. Mas quem conviveu com o Jacó, Frederico Figner, né? A despeito de ser uma pessoa que fazia muita beneficência, ele entendeu o espiritismo do lado de fora, da beneficência, mas ele não entendeu que precisava internalizar os conceitos, para os conceitos saírem dele através das atitudes, etc. Quando ele se deu conta no plano espiritual, leia lá, gente, está na minha cabeceira do lado do Livro dos Espíritos, leia lá. A cartilha que ele dá para a gente, ele escreve para os espíritas e diz assim: não cometam o equívoco que eu cometi. Então, aparentemente ele tinha saúde, mas ele só foi adquirir a saúde mesmo quando a humildade se instalou, ou seja, menos orgulho. Quando a vaidade baixou a bola, ficou mais simples. E a filhinha dele, tão bacana, Tutu Bezerra de Menezes ajudando, todos os espíritas grandiosos da Federação Espírita Brasileira do começo, estavam ali ajudando. Mas o momento onde ele teve mesmo a maior lição, foi o testemunho, foi quando ele atravessou um umbral sozinho e foi cercado pela treva. Os clérigos que ele havia atacado a vida inteira, ele tinha ódio de clérigo. Você vai compreender isso lendo o livro. E ele cercado sozinho, ele então se concentrou e orou, pedindo à espiritualidade que aqueles espíritos fossem esclarecidos. Olha, gente, preste atenção, gente, preste atenção. Se tiver um obsessor atazanando sua vida, uma entidade te molestando, não pede a Deus para afastá-lo. Você já pensou? Ele escutava você dizer assim: ó oh, Senhor, tira essa coisa horrorosa que está aqui me atazanando a vida. Aí ele vai ficar mais: ah, eu sou a coisa horrorosa.
Nós oferecemos o chamarisco, ele veio, e a gente nós chamamos de coisa horrorosa, para não dizer outra coisa, né? Ele orou pelos obsessores. Uma luz intensa se fez. E os espíritos obsessores, tenebrosos, do clero tenebroso foi embora. Ele olhou e falou: de onde vem essa luz? Aparece então o guia espiritual e diz: olha para você, olha para o seu coração. Era do coração dele que a luz saía. Saúde, luz no coração. Evolução, luz na mente e no coração. Que nós possamos, todos nós juntos, implementar onde andemos essa questão delicada que a doutrina espírita nos traz. Astuto feito uma serpente, disse Jesus, manso feito um cordeiro. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Mas vinde a mim, vós todos que andais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Encontrareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Que Deus nos abençoe, que possamos atravessar essa jornada toda com Jesus no coração.